Oi, oi! Hoje vamos explorar os aspectos químicos e bioquímicos das transformações que ocorrem na carne após o abate, conhecidas como processos pós-mortem. Meu nome é Julia Naves e, junto com André Delfino, Gabriela Genuíno e Thalita Baiense, vamos desvendar como que essas reações definem características essenciais da carne que consumimos, desde a textura até a segurança alimentar. Mas afinal, o que são essas transformações? São um conjunto de reações metabólicas e enzimáticas que se iniciam imediatamente após o abate do animal. Esses processos modificam diretamente propriedades como textura, cor e sabor da carne. E por que isso importa? Bem, porque entender essa bioquímica é fundamental para garantir qualidade, segurança alimentar e até mesmo para o planejamento de dietas proteicas eficientes. Como destacam pesquisadores da Unesp e UFMS, as funções musculares não cessam após a morte. Ocorre, na verdade, uma conversão de músculo em carne, influenciada por fatores como manejo pré-abate e armazenamento. Aqui, o pH emerge como um protagonista. Ele controla maciez, cor e capacidade de retenção de água. Anomalias como carne PSE ou DFD estão diretamente ligadas a desvios nesses parâmetros, mas isso veremos daqui a pouquinho. O ponto de partida é o glicogênio muscular. Com a interrupção da circulação, as células perdem oxigênio. O glicogênio então se converte em glicose 6-fosfato e segue a via glicolítica gerando piruvato. Esse, por sua vez, é transformado em lactato pela enzima LDH. E o resultado? Bem, acúmulo de ácido lático e uma queda drástica no pH, de cerca de 7 para aproximadamente 5,5. Essa queda controlada do pH para 5,5, 5,8 é desejável. Quando ele atinge esse intervalo, temos uma sinergia bioquímica que define a carne de alta qualidade. Vamos entender como que isso acontece. Primeiro, no quesito cor, nesse pH, a mioglobina, que é a proteína responsável pela pigmentação, mantém sua estrutura estável, resultando naquela tonalidade vermelho vivo que associamos à carne fresca. Segundo, quanto à textura, o pH controlado permite que as proteínas musculares formem um gel uniforme, não excessivamente rígido nem frágil, e isso garante uma carne macia, mas com firmeza adequada ao corte. Já o terceiro, em relação à retenção de água, aqui ocorre um equilíbrio delicado. O pH ideal favorece a ligação moderada da água às proteínas, evitando tanto a perda excessiva de líquidos quanto o ressecamento. O resultado é uma suculência equilibrada. Então, essa harmonia bioquímica só é possível porque nesse pH as estruturas celulares se mantêm íntegras. E quando esse equilíbrio falha, como veremos a seguir, acaba surgindo problemas como a exsudação excessiva de água e proteínas. Nesse contexto, então, onde há determinadas anomalias de pH, ou seja, ele não atinge a faixa ideal que vimos anteriormente, acaba surgindo dois desvios graves de qualidade, ambos com impactos visíveis e sensoriais. O primeiro é conhecido como a carne PSE, que é pálida, mole e exsudativa. Isso acontece quando o animal passa por estresse intenso e rápido antes do abate. O pH então despenca de uma vez com o músculo ainda quente, fazendo com que a carne fique pálida, mole e com um acúmulo de água no pacote. Por outro lado, temos também a carne DFD, que significa escura, firme e seca. Aqui, o animal chegou ao abate sem reservas de energia devido a estresse prolongado. Assim, o pH não cai e as proteínas, num pH alto, ficam carregadas positivamente e passam a reter água dentro das fibras musculares. Já nesse contexto, a carne fica escura, quase roxa porque a mioglobina oxida, firme demais e mesmo com água presa dentro, ela parece seca na superfície. E sim, acaba soando meio paradoxal. Com esses dois exemplos de desvios de qualidade,
podemos ver como cada etapa do processo, do manejo ao abate, é crucial para evitar prejuízos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre rigor mortis e as variações bioquímicas que ocorrem na carne após o abate dos animais. Esse é um processo que tem impacto direto na qualidade da carne que a gente consome. E os fatores chaves para essas variações são a temperatura pós-morte, a degradação proteica e o rigor mortis. A gente pode dizer que a temperatura vai ser um fator crítico no processo porque regula a velocidade que todas as reações bioquímicas pós-morte acontecem. Quanto maior a temperatura, mais acelerada será a glicólise, que é a principal via metabólica ativa nesse momento, e isso provoca uma queda rápida do pH pela formação de ácido lático, ainda com a carne quente. Se essa queda de pH ocorre enquanto o músculo ainda está em uma temperatura elevada, pode haver desnaturação proteica, principalmente das proteínas sarcoplasmáticas, que vai comprometer a capacidade de retenção de água dessa carne, levando em um produto mais seco, pálido, menos atrativo sensorialmente normalmente. Esse problema vai ser conhecido como PSE, que é o que a professora falou muito na última aula. Agora, falando um pouquinho sobre a degradação proteica pós-morte, a gente pode dizer que esse é um processo fundamental para a formação das características sensoriais da carne, principalmente a maciez. Esse processo vai ser mediado por sistemas enzimáticos endógenos, que são as enzimas que já estavam presentes no músculo vivo e continuam atuando após a morte. As principais enzimas envolvidas são as calpaínas e as catepsinas. E a gente tem a degradação acontecendo em 3 fases, que são a inicial, intermediária e a fase tardia. Na fase inicial, que são as primeiras horas após o abate, a gente tem o rigor mortis instalado. E nessa fase a degradação é muito limitada porque ainda tem pouca atuação dessas enzimas. Já na fase intermediária, que vai acontecer de 1 a 3 dias após a morte, as calpaínas começam a romper as proteínas que estruturam o citoesqueleto muscular. E isso vai levar à fragmentação das fibras musculares e tem a melhora progressiva da maciez. Já na fase tardia, a partir do 4º dia em diante, essas catepsinas são lisossomais, atuam em estruturas mais profundas com menor intensidade. É nessa fase que a carne atinge o ponto ideal de maturação, com a textura mais macia e a melhor retenção de água. A degradação proteica pós-morte é um processo natural e essencial para a melhora da qualidade da carne. Agora, falando um pouquinho sobre o rigor mortis, esse processo vai ser o enrijecimento do músculo que vai acontecer após a morte do animal, principalmente por conta do esgotamento de ATP. Enquanto tem ATP disponível, as fibras musculares conseguem se contrair e relaxar, mas com a morte a produção vai cessar. E sem o ATP, as pontes cruzadas entre miosina e actina se formam e não conseguem mais desfazer, o que vai provocar o enrijecimento muscular. Além disso, tem uma queda de pH devido à glicólise anaeróbica com acúmulo de ácido lático. Ao mesmo tempo, tem a liberação de cálcio dos estoques intracelulares e isso vai ativar a contração muscular de forma permanente, já que não tem ATP para reverter. Esse processo de rigor mortis, de contração muscular com relaxamento muscular, vai influenciar diretamente na qualidade e na textura da carne. Então, como já foi comentado, o rigor mortis é aquele enrijecimento da carne que acontece após a morte do animal. Isso ocorre porque, com a ausência de ATP, os músculos não conseguem relaxar, e isso deixa a carne dura, rígida. Mas a boa notícia é que esse enrijecimento não é permanente. A maturação entra em cena justamente para resolver isso. Ela é um processo natural que ocorre nas primeiras horas ou dias após o abate, tornando a carne mais macia, agradável ao consumo. Isso acontece graças à ação de enzimas que já estavam presentes no tecido muscular. 2 principais são as calpaínas e as catepsinas. As calpaínas atuam diretamente na linha Z das fibras musculares, degradando proteínas estruturais como a desmina, troponina e outras, contribuindo para o rompimento da estrutura rígida da carne. Já as catepsinas, além de degradar proteínas como actina e miosina, também atuam sobre o colágeno.
O resultado? A carne passa a ter proteínas menores e colágeno parcialmente desnaturado. Isso melhora muito a digestibilidade, ou seja, ela é mais facilmente digerida, e também a suculência, o que deixa a experiência sensorial muito mais agradável. Agora vamos falar de dois processos que podem prejudicar a qualidade nutricional e a digestibilidade dos alimentos: a oxidação lipídica e a relação de Maillard. Começando pela oxidação lipídica, esse é um processo que acontece principalmente nos lipídios insaturados, como o ômega 3, ácido linoleico e linolênico. Além disso, afeta também vitaminas importantes, como A, C, E e os carotenoides. Quando esses compostos se oxidam, há perda de valor nutricional, formação de substâncias tóxicas, como malonaldeído e peróxidos, e até prejuízos na absorção de proteínas e outros nutrientes. E mais, esses compostos podem provocar irritações intestinais, afetando diretamente a saúde digestiva. Já a reação de Maillard acontece entre açúcares redutores e aminoácidos. É aquela responsável pelo sabor e cor mais intensos dos alimentos cozidos ou assados. Apesar de ser desejada sensorialmente, ela tem seus pontos negativos. A principal preocupação é que ela pode reduzir a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais, como a lisina, além de minerais e proteínas. Também pode gerar compostos tóxicos, como a acrilamida, que é considerada neurotóxica e potencialmente cancerígena. E, por fim, há impactos na microbiota intestinal. Ela pode desbalancear esse ecossistema tão importante, favorecendo bactérias indesejáveis. Ou seja, tanto a oxidação lipídica quanto a reação de Maillard são processos que merecem atenção quando a gente pensa na qualidade nutricional e na digestibilidade dos alimentos. Sobre a aplicação prática. O enunciado dizia assim: você está elaborando um plano alimentar para um paciente com alta demanda proteica, por exemplo, atleta em fase de hipertrofia muscular. Escolha 2 tipos de carne e defina. Nós escolhemos patinho bovino e peito de frango. O patinho bovino e o peito de frango são 2 carnes magras e também estão bastante presentes nessas dietas de ganho de massa muscular. Em relação à fase post-mortem ideal para o consumo, a do patinho bovino é de 5 a 7 dias de maturação sobre refrigeração de 0 a 4 graus. A do peito de frango é de 24 horas a 48 horas após o abate. E por quê? Após o abate dos animais, nós temos a atividade enzimática, são as proteases, como a calpaína e a catepsina. Essa ação no boi demora um pouco mais, enquanto no frango ela é mais rápida. E essas enzimas são responsáveis por converter o músculo em carne. O método de preparo mais indicado é o cozimento por fervura. O cozimento por fervura desnatura as proteínas através das quebras das ligações que mantêm as estruturas secundárias e terciárias, facilitando a ligação das enzimas digestivas, o que aumenta a digestibilidade. Também, a temperatura controlada, mais ou menos em 100 graus, ela minimiza a ocorrência de reações capazes de degradar aminoácidos essenciais e também a formação de compostos tóxicos que fazem mal à saúde, como aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Por fim, essa foi nossa apresentação. Muito obrigado.